TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, bem-vindo ao Expresso da Manhã. Vamos calibrar as expectativas para o mercado de futuros e a gente abre os trabalhos com Estados Unidos na cabeça, os Treasuries, o DXY e o que você separou para nós. Vamos lá, Léo. Bom dia para você, bom dia para todos da rádio e para quem está assistindo a gente aqui no YouTube. Vamos lá, vamos começar com o DXY de maneira bem dinâmica para vocês. Pessoal, hoje é um dia que aponta a ser mais tranquilo, né? Ser menos dólar e mais commodities, então a gente pode ter um respiro de mercados como um todo. Tá? Aqui no Brasil, só um resumo rápido, a ata foi dura, então para você nas small caps a vida continua difícil, me parece que a perseverança aí foi um tom bem forte, então juros estáveis lá nas alturas por mais tempo. Pode ser um movimento aí que performe mal para as small caps aqui no Brasil, mas vejo DXY, pessoal, hoje uma leve queda, né? Depois de 2 pregões aí exorbitantes, sendo o final da semana passada e o início dessa, a gente tem um dia aqui tranquilo, tá? Um dia que deve ter manutenção do fundo do S&P e também o Ibovespa deve manter ali uma certa lateralização, porque logo após a fala aqui dos Estados Unidos, nós temos as commodities e ambas aqui subindo acima de 1,5%. Então vai ser interessante. DXY dando uma descansada, Libra esterlina se recuperando depois do tombo, até a moeda japonesa se recuperando um pouquinho. Então a gente tem um dia mais tranquilo. A curva de juros americana também sente aqui uma certa estabilidade, coisa que a gente não via. Tá? Não viu ontem, também não viu semana passada, então é um dia mais ameno e eu fecho com o S&P essa primeira parada aqui, dizendo que o S&P ainda está conseguindo resistir à mínima do ano, na minha opinião tende a perdê-la, a gente só não sabe quando especificamente vai perder, mas está muito próximo ali da mínima e bem importante esse gráfico aqui, pessoal, é a corrida é a corrida dos investidores aqui por put. Put é aquela opção que você, quando compra ela, você está apostando na queda dos papéis. Então, o dinheiro é rei, seguro está muito caro, porque a demanda por put está em uma alta histórica, nunca antes vista. Caramba! Tá? Então, eu trago aqui para vocês 2020, que é esse retângulo, trago também 2008, que é esse outro retângulo menorzinho, e nós estamos lá em cima. Tá? Então, não é momento para ser herói. Vejam que aqui é retrato do mercado americano. Veja que ninguém está sendo herói, tá? Nesse momento todo mundo comprando seus prêmios ou tendo caixa, tá? Ou investindo em dólar. A oportunidade vai aparecer, pessoal, só ainda não chegou, então ter caixa, ter pragmatismo é muito importante, tá? Só dando créditos aqui para quem é nerds aí, tá acompanhando a gente e gostou desse gráfico aí bonitão, sigam aqui o Jason Gupfer, sempre está publicando na gringa, né, em inglês, então você tem que estar um tradutor aí se você não fala a língua, tá? Mas sempre está publicando esses gráficos bacanas para quem gosta de macro, aí fica a referência. Legal, Brunão. Bom, só uma satisfação ao nosso público, nós há pouco estávamos com imagens de Jerome Powell e a gente continua atento ao evento Opportunities and Challenges of the Tokenization of Finance, ou seja, a gente está falando especificamente da regulamentação de criptoativos e é claro que a voz dele é bastante importante nessa seara e esse evento está sendo promovido pelo Banco da França. Parece ser um evento muito mais dinâmico, com falas curtas, e Jerome Powell já trouxe o seu primeiro posicionamento, ele foi bastante sintético, nossa equipe, no entanto, segue de olho na cobertura paralela aqui. Um destaque urgente enquanto você falava, Bruno Mazzoni, é este aqui, ó. UBS BB eleva a projeção do PIB brasileiro de 2022 de 2,20% para 2,8%. Revisão altista para o Produto Interno Bruto do Brasil neste ano de 2022. É mais uma revisão altista. Quem diria, hein, no começo do ano, que o Brasil poderia subir quase 3%. Vamos lá, Brunão. A gente agora vai para commodities e contempla petróleo e minério de ferro. Vamos lá, Léo. Os dois, tanto o petróleo, vamos começar com ele, quanto o minério de ferro, subindo razoavelmente bem. Lógico que as quedas nas últimas semanas e a de ontem foi muito intensa, então esse é o gráfico do petróleo, para quem tem afinidade aí. Com o gráfico, 2 quedas fortes aqui, essa parte branca representa queda, tá? E hoje uma recuperação tímida, mas uma recuperação, o que dentro de um contexto de caos que foi ontem também na sexta-feira passada é importante, pessoal. Então vejo resiliência, acho que dentro dessa região, acho não, né? Já foi parte do broadcast da Casa Branca, dentro dessas faixas de preço de 85, 80, tá? Inicia
a nova compra de petróleo para as reservas emergenciais norte-americanas, então eles vão começar a repor o estoque que foi literalmente gasto aí boa parte nesse segundo trimestre de 2022, então deve ter demanda aqui orgânica e de estados, tá? Porque o petróleo de 140 vir para 85 não é só os traders que acham uma maravilha, também os países que não são autossuficientes ou que têm dificuldade para ser autossuficiente começam a estocar um pouquinho do barril, então deve ter demanda aqui por barris nessa faixa de preço. É de se esperar mais compras do que venda, tá? Um dia mais contente aí para você que está posicionado no setor de petróleo, tá? Minério de ferro também, ele bem resiliente aqui no suporte do tal cenário base. China com dados menos piores, pessoal, deve ser essa dinâmica até o final do ano, assim espero. Então a simetria eu vejo muito mais positiva para o minério. Tá? Por isso que eu falei de Vale, falei de Semin aqui, tem que ficar de olho nessas duas companhias porque está muito mais assimetria para cima do que para baixo, e hoje é um bom dia, tá, para o minério de ferro. Estou mais otimista até para o minério de ferro do que para o petróleo, embora ambos estejam subindo as mesmas quantidades hoje ali no percentual. Bem interessante esse movimento do minério, porque está mais conectado com a Ásia, tá, e com a China Está expansionista, futebol clube. Então, se os dados começarem a engatar para o norte lá, pessoal, esse cara aqui rapidinho pode invadir os $100 e gerar aí um grande trade para você de curto prazo aí na Vale, dentro desse rally natalino. É uma empresa que não está ligada especificamente a Brasília, então você está meio que blindado do resultado de domingão aí, tá? Das suas brigas no WhatsApp. Léo, é isso. Boa, Brunão. Ó, seguinte, primeiro registrar que nós tivemos um urgente no painel Mover Pro pesadíssimo. Vamos à informação. IPCA 15 tem variação de menos 0,37% em setembro. A informação é do IBGE. O consenso apontava por uma deflação de 0,20%. Pessoal, veio quase o dobro. O IPCA 15 registra um recuo de 0,37%. Isso nos leva a um outro urgente, é este aqui. IPCA 15 tem variação anual, com esta fotografia de setembro, de 7,96%. O consenso apontava para 8,13%. Nós já temos uma inflação acumulada via IPCA 15 de menos de 8% e uma Selic que está rondando 14%. É claro que isso ajuda a justificar a fotografia que a gente já vai vendo, Bruno Mazzoni. A moeda americana abre em baixa, recua agora 1,05%, perde 5 centavos no intervalo de 2 minutos e opera em R$ 5,344. O Indifut, em linha com a recuperação que as bolsas globais vão sugerindo, avança 1,70% e está em 110.985 pontos. Falta muito pouco para os 111 mil que acabam de ser atingidos. 111.035 pontos. O Ibovespa Futuro sugerindo forte recuperação do nosso Ibovespa, que ontem, no limite, se segurou nos 109 mil pontos. Ou seja, é o gancho perfeito, enquanto a moeda americana renova a mínima intradiária, para você, Brunão, falar dos pontos principais do Dolfut e do Indifut. A tendência, a julgar por esses primeiros 3 minutos, tá muito clara, tá na mesa. É isso, Léo. O gráfico que eu estou compartilhando com vocês, pessoal, e até fazendo aqui um ajuste, pois bem, o Roberto Campos bate nas commodities com a sua ata, tá? E agora esse dado de deflação deixa neutro, tá? Então talvez hoje não seja um dia tão ruim assim para sua Magalu, para sua Via, porque uma inflação mais baixa pressiona menos o BC. Então nossa curva de juros deve ser estável, ser mantida ali entre 11,75, curva de juros longa, né? 11,75 e 11%, 10,75 é o que a gente estava programando aqui, né? Projetando no Expresso da Manhã que eu vinha compartilhando com vocês. Então um dia neutro ali para small cap com esse dado de inflação importante. Indo para o índice, eu já vou acho que para os pontos, logo pós esse gráfico que eu vou postar no Trade Ideas, pessoal, índice não perde tendência de baixa, ele está lateralizando por tempo, então os Zé Vendinhas aí não tendem a não ter vida fácil no 108, no 109, assim como deve ser essa semana, tá? Mesmo com as eleições, né? O sinal não é claro e não foi dado de venda tecnicamente. Hoje, como ele vem de baixo para cima em relação aos 111.120, 111.250, ali é uma primeira parada, pessoal. O dado é positivo, tá? O dia acorda morno, o dólar está descansando. Então hoje, vamos dizer assim, que é um hiato, tá? Para os emergentes se recuperarem. Moedas e índices acionários. O S&P, elas por elas, mas a gente pode subir e deve subir mais, tá? Se o petróleo mantiver essa recuperação, se o minério de ferro também. Então os pedágios aí são 111.250, 111.120, 111.515, fraquinho ali, mas principalmente o 250 mais forte.
Depois para cima, fechamento de gap, também uma resistência fraca, 112, 180. Não se animem durante a semana toda, pessoal. Aqui eu termino com a região do 113, porque a gente deve se manter lateralizado até as eleições, tá? Mas hoje é um dia que na primeira manhã, na primeira hora, tá? É mais positivo do que negativo para baixo, pessoal. Vejo que o 108 ali é um grande problema para quem é vendedor, tá? Então, caso venha a romper a mínima de hoje, por exemplo, tá? Não vejo abertura de vendas, muito pelo contrário, um primeiro martelo, um primeiro sinal de cruzamento de média, high-low, que o Gui gosta e tal. Para a parte compradora, eu vejo como muito mais interessante do que para venda. O dólar ontem estressou, foi até o alvo máximo das eleições, né, que é o 5,39. Pois bem, pessoal, até as eleições, agora fica muito mais fácil dizer, né? Mas é 5,11, 5,39. Respeitem muito. Então, rompeu o 5,39, eu não olharia para compra de jeito maneira, tá? Olharia para venda, assim como quanto mais se aproxima do 5,11, mais problema fica para você vender, tá? Abriu abaixo do 5,354, então o mesmo é resistência, acho que fez a máxima lá, né? Então engenheiro de obra pronta, 5,318 a primeira parada, depois 5,296, tá? Pode ser a mínima de hoje. Caso o dia seja muito, muito positivo, a gente vai direto aqui para os 5,235, Léo, e não vejo mais vendas do que isso pro câmbio. Obrigado, Bruno Mazzoni, sempre campeão. A gente volta a conversar ainda hoje, mais tarde, dentro do Avista. Até lá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.